Nós vamos falar sobre um assunto agora muito importante, é sobre compulsão. Às vezes a gente já conhece alguém que passa, às vezes, por esse momento da compulsão, ou a gente mesmo. E hoje a nossa conversa é muito interessante. Eu quero que você até participe conosco aí, participando pelas nossas redes sociais. Participe. E eu vou conversar, eu vou ver o VT ainda, não vou conversar agora não. Deixa eu ver, nós temos um VT que nós vamos, para a gente compreender, entender esse assunto. Vamos lá. O cenário da pandemia lançou luz sobre comportamentos compulsivos como uma tentativa de lidar com a privação, solidão e ansiedade. Esse tipo de excesso geralmente esconde uma sensação de falta que pode ser causada por vazio interior, estresse, ansiedade, incertezas e preocupações. Há uma diferença entre o comportamento impulsivo e compulsivo. O primeiro engloba quem age por desejo, mas ao tomar consciência do ato consegue controlar. Já o outro envolve quem sente que é praticamente impossível frear o ímpeto, mesmo sabendo que não deve cometer aquele excesso. Após o comportamento compulsivo, geralmente há um sentimento de culpa, derivado do arrependimento, seguido da promessa de não efetuar outras atitudes dessa natureza, mas que costuma titubear. Para o tratamento, o primeiro passo é reconhecer o problema, o vazio que há por trás dessa compulsão e então tentar se comunicar com a angústia. Começa agora o nosso Papo Reto. Muito interessante. Começa agora o nosso papo reto, o nosso papo muito sério com a doutora Cristiane Schumann. A doutora Cristiane é psicoterapeuta, doutora e mestre em saúde, mãe, empreendedora e fundou junto com o Tiago o curso A Casulle, que é um lugar onde as pessoas chegam cabisbaixas, ali sem cor, sai de lá leves, colorida, pronta para voar. Que bonito, gostei disso aqui, ó. Gostei mais aqui, ó, olha que interessante, no currículo dela, ela é mãe, olha que interessante, viu, isso mesmo. Doutora Cristiane, boa tarde, muito obrigado de estar conosco aqui, viu, doutora? Padre, que alegria estar aqui nesse momento, parabéns pelo programa, parabéns, né, por uma temática tão atual que está trazendo problemas para tantas famílias. Muito obrigada pelo convite, está sendo uma honra. Muito obrigado, eu agradeço você dispor do seu tempo, dos seus compromissos para estar conosco. Eu já vou fazer a primeira pergunta. Eu fiquei muito interessado, e tem muita gente já interessado nessa questão da compulsão, porque quando a gente fala em compulsão, a gente tem uma mania de pensar que compulsão está ligada somente à compra, somente ao consumo, mas a compulsão, de modo geral, como pode ser identificado? O que é a compulsão, doutora? Então, Padre, na verdade, a compulsão são comportamentos que a gente tem uma sensação de não termos controle sobre ele, né? É quase que involuntário, né? É aqui, geralmente, a compulsão está atrelada a algum pensamento, né? Então, eu estou pensando X, Y, Z, por exemplo, que essa roupa é muito bonita, que ela está em promoção, que está imperdível, que eu fiquei linda com ela, que eu mereço comprar, né? Uma série de crenças relacionadas àquela roupa ou ao fato de comprar, que é quase que impossível resistir ao desejo, né? E o comportamento de passar o cartão, por exemplo, né? Então, os comportamentos compulsivos, eles são comportamentos que o indivíduo que tem, eles falam que é quase que mais forte do que eles próprios, sabe? E como que a gente consegue identificar algo que seja realmente só um desejo ou uma compulsão? Porque é normal que a pessoa queira fazer uma coisa, eu vou lá, eu quero uma roupa, eu quero um celular, Isso é normal, isso é no dia a dia da pessoa. Ela trabalha, ela quer ter as coisas, ela vai lá e compra. Qual a diferença? Qual o limiar dessa história? Se é compulsão ou se é somente um desejo normal e natural? Como é que é? Sim, vocês fizeram no VT que eu achei interessantíssimo, Padre, uma diferenciação entre impulsividade e compulsão, né? A impulsividade é aquele ímpeto de fazer, né? Então, na impulsividade, eu falei alguma coisa que eu não devia ter falado, ou eu acabei comprando, fiz uma compra sem pensar, que nem ficou tão boa assim. Aquilo foi por impulso, né? Mas tenho a sensação de que eu poderia controlar aquele comportamento.
né? De que saiu no ímpeto, saiu no impulso, né? É como se tivesse ligado à volição, à vontade. O desejo foi maior, mas eu conseguiria controlar o comportamento. E no ato compulsivo, às vezes nem tem desejo, mas tem comportamento. Às vezes, por exemplo, uma compulsão sexual, né? Não necessariamente eu quero aquilo, mas o ímpeto de fazer, o comportamento da compulsão acaba sendo, como se fosse incontrolável mesmo. Gente, né? interessante o que você falou. Você falou uma coisa interessante. Às vezes não tem desejo, mas tem compulsão. Olha que coisa mais... Eu nunca tinha pensado nisso. Às vezes não é desejo que a pessoa tem. Não é o desejo de comprar, não é o desejo do sexo, não é o desejo do jogo. Eu tenho um comportamento. É isso que você falou, um comportamento. Sabe como é que é mais fácil de entender, padre? Porque quando a gente se remete à compra, ao sexo, né, que são as compulsões mais comuns, a gente sempre atrela isso a realmente alguma questão de desejo, Sim. né? Mas, por exemplo, tem uma compulsão chamada piromania, que é uma compulsão por colocar fogo nas coisas, né? A pessoa tem prejuízos com aquilo, né? Porque no sexo ela tem o prazer como devolutiva, né? Na compra ela tem a roupa, o perfume, a joia como uma devolutiva, né? Agora, na piromania, por exemplo, ela tem prejuízos. Ela coloca fogo nas coisas, né? Então não tem desejo, mas tem a compulsão. Ou na tricotilomania, trico, fio, tilo, arrancar, mania, compulsão. Então, é a compulsão por arrancar fios, né? Do cabelo, das sobrancelhas, até de região pubiana, das pernas, né? Não tem desejo, necessariamente, não tem ganho primário nenhum, né? Pelo contrário, tem prejuízo, né? A pessoa fica com falhas no cabelo, mas tem a compulsão, tem o comportamento ali que é incontrolável. Doutora, isso é importante. É incontrolável, você não controla porque de repente você quer, por exemplo, de te arrancar cabelo, ou então de colocar fogo, ou de comprar. Você não controla. Mas aí o que a gente fica pensando? É um comportamento anormal, né? É um comportamento anormal e precisa então de um tratamento. Precisa de tratamento, padre, e existe tratamento bastante efetivo para as compulsões, né? Não é porque tem essa sensação de ser incontrolável que ele, na verdade, é incontrolável, né? Mas o ímpeto de fazer é maior do que qualquer outra coisa, né? E como eu disse, geralmente está ligado a algum pensamento, a alguma ansiedade, né? Então a pessoa, ela tem aquele comportamento como uma tentativa de aliviar algum tipo de desconforto, né? Então, e na verdade, a pessoa, geralmente a pessoa que tem esse comportamento, essa compulsão, ela aceita pacificamente ou o primeiro gesto dela, a primeira atitude é negar? Não, eu não sou assim. A primeira atitude é negar, principalmente enquanto os prejuízos ainda estão ali negociáveis, né? Então, vou pegar aqui o exemplo de uma oniomania, que é uma compulsão por compras, né? A pessoa começou a ganhar melhor, né? Foi ali, gastou tudo em roupa, daqui a pouco gastou tudo em roupa, e daqui a pouco ela tá com R$1.000 de dívida, R$2.000 de dívida, R$5.000 de dívida, e ela tá administrando. Um dia, um mês ela paga aqui, paga ali. Enquanto essas consequências estão ali negociáveis, gerenciáveis, ela tem essa tendência de protelar. Exatamente com esse discurso, padre, do eu mereço, eu trabalho tanto, né? Comer é tão bom, né? A gente pode falar de uma compulsão alimentar também, né? Ou homem gosta de sexo, homem não aguenta ver uma mulher que quer ter uma relação sexual com ela, né? Então, essas nossas crenças sociais sobre o respeito, comer é muito bom, né? E etc., elas vão dando ali cobertura, né? Para esse comportamento compulsivo, né? E aí só se busca ajuda, na grande maioria dos casos, quando as consequências do ato compulsivo já estão grandes demais. O casamento já está quase acabando por uma compulsão sexual, as dívidas já estão enormes, né, por conta de uma compulsão por compras. Eu quase coloquei o prédio em chamas por conta de uma piromania, ou quando eu já estou tendo que usar uma peruca por causa da minha tricotilomania. Então, quando essas consequências já não estão gerenciáveis mais.
Agora, doutora, a conversa está muito boa, porque o pessoal está participando com a gente, está tendo... E eu quero fazer mais uma pergunta. É o seguinte, na verdade, o que eu estou sentindo é que a compulsão, então, esse comportamento, na verdade, ele é a ponta de um iceberg. Porque existe uma coisa muito grande por trás disso, ou por baixo disso, que de repente explode na compulsão, não é? É exatamente isso, padre. A gente chama de um ciclo da compulsão, né? Então, eu tenho algum desconforto, vou colocar aqui, uma ansiedade, uma falta, a solidão, uma insatisfação com o meu trabalho, uma insatisfação com o meu relacionamento, e isso me gera um incômodo muito grande. Me gerando esse incômodo muito grande, eu tenho um comportamento compulsivo, que gera um alívio imediato. Na hora que comprou, na hora que fez o sexo, na hora que arrancou o fio, é momentaneamente muito prazeroso. São liberados muito neurotransmissores que nos causam bem-estar. Só que a culpa, né, a culpa, o arrependimento é quase que instantâneo também. E aí, esse sentimento, né, de culpa, de eu não podia ter feito isso, eu caí nesse erro de novo, gera um novo desconforto que precipita uma nova compulsão. E aí a pessoa vai tendo esse ciclo, né, de ficar repetindo o comportamento compulsivo, né? E é como o senhor disse, a ponta de um iceberg. A gente precisa olhar lá embaixo para ver o que mais tem ali, porque tem mais alguma coisa acontecendo, né? Ó, a conversa tá boa demais, só não sai daí, porque é o seguinte, hein? Eu vou fazer duas perguntas, são as mais difíceis que eu vou fazer. É como que a gente identifica e como que a gente trata. Porque tá todo mundo querendo saber como é que a gente vai tratar disso, hein? Tratar disso. Uma conversa muito boa, tô impressionado aqui com a doutora Cristiane Schumann, pela clareza com que ela nos indica, com que ela fala pra gente, pela maneira tranquila da gente observar e da gente também poder identificar a compulsão. Doutora Cristiane Schumann é doutora e mestre em saúde, é mãe empreendedora, fundou com o Thiago curso Cazuli, né? Eu acho muito interessante, depois ela vai falar pra gente sobre isso aqui, ó. Muito bom mesmo. Olha que demais. Vamos lá, olha que agora há 13 anos apresentou resultados das suas pesquisas no Congresso Mundial de Psiquiatria em Nova York, Paris e o Congresso Mundial de Psicologia em Madrid. Nossa Senhora! A doutora é fera! Olha aí, tá vendo que beleza? Doutora Cristiane, vamos lá, me conta que eu queria saber uma coisa da senhora. Como a gente vai identificar e qual o tratamento? Na hora que a gente foi falar aqui, todo mundo perguntando aqui, ó, a gente quer saber como que a gente pode tratar isso. É remédio que a gente vai tomar? É uma psicanálise? É um acompanhamento com terapia? Fala pra gente, doutora. Então, primeira coisa, né, como vocês também falaram no VT, o VT foi muito bem feito, né? Eu parabenizo a equipe aí. Olha que beleza. Tem informações fundamentais ali no VT, né? A identificação, Padre Juarez, é o primeiro passo. Né? Sou eu reconhecer, ou mesmo uma pessoa da minha família reconhecer que está tendo um exagero, né? Que está tendo uma falta de controle, que estão havendo prejuízos, né? Prejuízos para mim, prejuízos para outras pessoas, né? Então, no caso de uma compulsão sexual, prejuízos para o meu casamento, para o meu parceiro, para a minha parceira. No caso das compras, prejuízos financeiros, né? No caso dos jogos, também prejuízos financeiros, e que isso está fora do meu controle. Eu estou me afundando cada vez mais, né? Então, o primeiro passo seria a identificação. Depois, buscar ajuda profissional, né? Então, um psicólogo ou um psiquiatra seriam os profissionais mais indicados, né, para o tratamento. Não existe, padre, eu não entro tanto nessa questão de medicamentos, né, porque o psicólogo não tem esse aval, né, mas não existe um medicamento específico para a compulsão. Existem alguns medicamentos que auxiliam no tratamento. Então, nesse sentido, né, um trabalho com um psicólogo, seja ele um terapeuta ou um psicanalista, seria o mais adequado, né, o mais indicado, né, porque é o psicólogo que vai trabalhar o que está ali por baixo, sabe, padre? Né, às vezes o próprio medicamento, ele vai inibir o impulso, né, que são exatamente os inibidores de impulso que são utilizados nesse caso. Mas ele só vai inibir o comportamento, o iceberg todo, né, o gelo todo continua lá no mesmo lugar. Então, é o psicólogo, o terapeuta ou o analista, no caso,
que vai lá nos fundamentos, né? O que está causando isso? Por exemplo, uma compulsão alimentar. Eu costumo trabalhar com os meus pacientes que têm uma compulsão alimentar. Você tem fome de quê? Quando você está diante de um prato de comida, né, que você já comeu, ou de um pacote de biscoitos logo depois do almoço, a gente não quer só comida. A gente quer o quê para além daquela comida, né? Que símbolo tem essa comida ali na vida daquela pessoa? Que símbolo, né? Que significado tem aquele sexo? Que símbolo, que significado tem aquele fogo? Ou aquela compra, né? Por que para mim é tão importante? Porque, assim, a compulsão, ela é uma caixinha, né? É uma estrutura, né? Tudo bem, mas o tipo de compulsão que a pessoa desenvolve diz muito sobre ela. Se é sexual, se é por compra, se é por fogo, se é por jogo, se é por pornografia, se é por internet, enfim, né? O tipo de compulsão que ela tem já nos diz algo. Ô, doutora, eu falei antes ali, o primeiro passo é admitir, né? Eu acho que é interessante, porque se a pessoa não admitir que ela é compulsiva, ela não vai buscar um tratamento. Então, acho que o primeiro grande passo é você admitir. Admitir, sim, sou compulsivo. Aí, eu parti para o tratamento, e o tratamento com um terapeuta, que é fundamental. Gente, ter um psicólogo junto de si é fundamental para tudo, porque a gente sempre precisa de dar umas equilibradas na vida da gente. Então, na verdade, o primeiro passo é admitir. Segundo, é esse acompanhamento com o psicólogo. Para a gente ver o que está formando essa geleira ali embaixo, né? Que crenças estão atreladas a esse comportamento. E para que a gente consiga, padre, romper esse ciclo que eu falei anteriormente, né? Desconforto que gera o comportamento compulsivo, alívio imediato, culpa que gera um novo desconforto que né, a pessoa vai querer fazer novamente o comportamento. Então a gente precisa romper esse ciclo, né? Identificar de onde ele vem e agirmos no sentido de romper isso e dar uma nova, como é que eu vou dizer, uma nova forma de interpretar, né, o sintoma daquele indivíduo que está ali com a gente. A última pergunta, eu prometo que eu não estou fazendo uma consulta aqui com a doutora. A última pergunta, como que a gente pode diferenciar compulsão e a obsessão, né? Uma pessoa que tem uma mania obsessiva e a compulsão, existe diferença? Ótima pergunta, excelente pergunta, padre. Total diferença. A obsessão, ela é da ordem do pensamento. Tá. E a compulsão, ela é da ordem do comportamento, tá? Então, uma pessoa, ela pode ter uma obsessão sem ter um comportamento, ou ter um comportamento mental. Por exemplo, passa uma ambulância, né? Agora há pouco passou aqui na minha avenida uma ambulância, não sei se vocês escutaram, né? E aí a pessoa, ela tem um comportamento mental de recitar, por exemplo, um pedacinho de uma oração ou de falar uma frase. Não necessariamente ela vai bater na madeira, né? Enfim. Então, a obsessão são pensamentos intrusivos que invadem a nossa mente e causam um desconforto extremo, tá? E a compulsão é como a gente conversou antes. Tanto que, padre, existe um transtorno chamado transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é quando eu tenho uma obsessão, um pensamento invasivo que me causa um desconforto gigante e, como uma tentativa de anular aquele desconforto, eu tenho algum comportamento. Lavar as mãos, verificar a porta, né? Colocar o quadro de uma forma simétrica ou vários outros tipos de comportamento de compulsão que eu posso ter para aliviar a obsessão. Nossa, claríssimo, mas claríssimo, muito. Para mim foi muito interessante, ó. Obsessão na ordem do pensamento, compulsão na ordem do comportamento. Muito bom. Olha que bom que a gente tem uma psicóloga com tanta clareza e tanta. A senhora é professora? Sou professora de pós-graduação, padre. Nossa, não mais muito bom. Nossa, mãe, eu queria fazer pós-graduação com a senhora, desse jeito, olha, muito bom. Eu queria dar aqui os contatos, a senhora me permite, vocês podem seguir a doutora Cristiane Schumann pelo Instagram, @CrisSchumann, do jeito que escreve mesmo, @CrisSchumann, né, com 2 N's no final, ou então você pode acessar o site www.cazuli.com. Ou então pelo telefone, posso dar o telefone, doutora? Posso, né?
0 operadora 32, é Minas, né? Minas, né? Mesmo, Juiz de Fora. Juiz de Fora, 0 operadora 32 98445 5058. Vou repetir, 0 operadora 32 98445 5058. Pode fazer, permite fazer terapia por vídeo com a... Sim, por videoconferência. Pode fazer? Então, olha, Ele muito bom, Sim. pode procurar. Quem está passando por esse problema, pode ligar para ela lá e já marcar uma consulta. Muito obrigado, doutora Cristiane Schumann. Muito obrigado. Deus abençoe. Comigo. Um abraço, Abraço. André. Gente, muito bom mesmo, muito bom.